Os ecos da eleição do presidente americano, o republicano Donald Trump, podem chegar ao Brasil? Mas de que maneira a principal economia do planeta pode fazer com que a política brasileira seja de alguma maneira modificada nas suas relações internacionais? A gente também vai falar nesse nosso episódio sobre os movimentos políticos na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e por parte do Poder Executivo com o prefeito Fouad Noman. O prefeito diz que não quer intervir na escolha de um candidato para disputar a Câmara, a presidência da Casa. Mas o quanto da movimentação de bastidores indica exatamente uma isenção ou uma distância da Prefeitura de BH desse processo? É o que a gente vai tratar hoje, nesse nosso episódio de 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Semanalmente você já tem um encontro marcado, digamos assim, conosco, sempre às quintas-feiras, no 3 sobre os 3. É o podcast em que 3 integrantes da nossa equipe de O Tempo fazem uma análise sobre algum tema, ou mais de um, que estão perpassando os poderes executivo, legislativo ou judiciário. E a gente está sempre com um episódio novo. Pouco depois ali das 7 horas da noite, pode abrir o seu tocador de podcast, o seu tocador de áudio, ou também o nosso canal do YouTube, youtube.com/otempo. Então, se você já é nosso seguidor, muito obrigado, agradecemos se você continuar assim. Mas também espalhe a palavra para mais gente que gosta de política. Sabe aquela turma do seu grupo da família que gosta de discutir alguns desses assuntos? Manda lá o nosso episódio semanal para ampliar um pouco esse alcance do que a gente está tratando por aqui semanalmente. Então vamos lá, começando a trazer primeiro os nossos participantes de hoje. Letícia Fontes, editora adjunta de política aqui do O Tempo. Letícia, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ô Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Tudo bem com você? Eu tô olhando pelo cenário da sua janela. Tá com cara de chuva? Que cidade é essa? Até outro dia a gente só falava de secura em Brasília? Pois é, tá difícil até mesmo de fazer aquele vôlei de praia, aquele futevôlei, que do nada começa a chover, então tá complicado, mas o trem tá feio aqui hoje. Eu tô imaginando que agora, como você é uma atleta multifacetada, né, é uma poliatleta, você vai passar, evidentemente, para esportes indoor, né, e aí vai começar a fazer outras práticas, assim. Squash, por um acaso, assim, já passou na lista ou não esteve, Fran? Já fez escalada. Já fez? Já fez escalada. Escalada, já. Olha, nós estamos chegando ao ponto. Eu tenho um dom. Eu sou ruim em tudo. Entendeu? E ela leva as pessoas pra poder fazer com ela. Um dia eu te conto, ela já me levou numa cilada, até de saltar de paraquedas que eu nem queria. Gente, mas olha só, nós precisamos criar um B-side do 3 sobre os 3. Precisa. Pra contar essas coisas, peripécias, assim, aventuras de Francine e tal. Que coisa sensacional. Brasília tá ficando pequena, viu, pra essa multiesportista. Ô Fran, como sempre, seja muito bem-vindo ao nosso 3 sobre os 3. Um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Então vamos lá. Inclusive eu vou começar, Fran, a nossa conversa com um direcionamento claro para Brasília, mas também para além-mar, para as Américas, para os Estados Unidos. Nós tivemos nesta semana o resultado eleitoral até de uma maneira mais rápida do que se esperava nos prognósticos feitos pelos institutos de pesquisa, uma vitória do republicano Donald Trump, mais uma vez chega à presidência dos Estados Unidos depois de um primeiro mandato, derrotado depois pelo democrata Joe Biden e agora voltando à Casa Branca. E um monte de análises já foram feitas a respeito do que pode ser a presidência de Donald Trump. Primeiro para o mercado doméstico, para entender como cidadão americano, imigrantes e tudo mais o que envolve os Estados Unidos da América pode ser afetado e o que será dessa administração Trump. Mas no mesmo dia começaram também as avaliações a respeito de como o mundo olha para os Estados Unidos e como merecerá o olhar dessa grande potência mundial. E aí chegamos ao ponto de tratar sobre as relações diplomáticas brasileiras. Isso inclusive já foi tema de uma conversa com a Fran nesta semana, na FM O Tempo, na nosso quadro direto de Brasília, mas a gente aproveitou esse tema para esmiuçar um pouco mais o que se pode esperar dessa relação. E aí, Fran, vamos começar pela sua análise, pelo seu ponto de vista. Assim, o que você chamaria a atenção, ou o que até agora, depois da eleição consolidada, depois dos posicionamentos, inclusive públicos, já feitos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
O que esperar dessa relação Brasil e Estados Unidos e o que você chamaria a atenção nesse processo? Pois é, né? Essa semana aqui não se fala de outra coisa por hora, até a questão das emendas parlamentares ficou em segundo plano e a questão do corte de gastos também passou a girar em relação a isso, né? Esse pacote de medidas que o governo quer apresentar, até então seria essa semana, mas vamos ver como é que vai ficar, que pega aí despesas obrigatórias da União. Isso também começou a girar aí em relação às eleições dos Estados Unidos. E tudo por uma questão óbvia, justamente porque Donald Trump é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma das figuras da direita, né, que impulsionou o crescimento da direita em vários outros países do mundo, e é o cara que é visto como um guru, tanto para Bolsonaro como para Javier Milei, da Argentina. Então isso, querendo ou não, causa diversos impactos, principalmente também porque durante a campanha presidencial norte-americana, o presidente Lula também chegou a declarar apoio, né, para Kamala. Então, tudo isso ainda coloca um outro tempero nesse resultado. A gente pode analisar do ponto de vista tanto de diplomacia quanto econômico e também político, em que essas vozes parecem se convergir nesse momento, mas o que tudo indica ou que o governo brasileiro ele está muito mais numa situação de espera, para, na realidade, ver como que vai ser essa ação de Trump ao assumir, né, em 20 de janeiro de 2025, ou até mesmo antes, durante esse momento de transição, porque é muito do que vai vir de lá que vai editar um pouco do ritmo aqui do Brasil, assim como foi esse paralelo, acho que vale a pena a gente destacar, com o Milei na Argentina. Hoje, quando a gente olha para essa relação, é uma relação extremamente fria, é uma relação, eu nem diria protocolar, porque ela quase não existe, e as questões econômicas, questões ambientais ou outras coisas desse tipo são tratados pelo chanceler de cada país. Então, Mauro Vieira, aqui no Brasil, a chanceler da Argentina, que eu esqueci o nome agora, mas se não me engano é Diana. Então, o que se espera também é que, claro, se a gente for olhar a potência dos Estados Unidos, a gente está falando do segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, as coisas ficam mais preocupantes, né? Mas se a gente for olhar a relação Lula e Trump, o que se avalia até agora é que deve ser extremamente fria. Se caso Trump provocar, Lula, por sua vez, não vai ficar calado. Que também não é, digamos que o presidente Lula também não é perfil dele, né? Ouvir as coisas sem falar, sem rebater. A gente viu isso também agora com o Nicolás Maduro, por exemplo, que era um parceiro de longa data dele, mas as coisas mudaram conforme as reações. A ideia do Brasil é sempre se mostrar não subserviente, né, não independente de outros países. Agora, do ponto de vista econômico, há uma preocupação relacionada a talvez medidas mais protecionistas, né, que o Trump anunciou durante a campanha. Então isso pode talvez mexer na balança, inclusive você citou isso durante essa semana também, né, porque é um ponto importante, querendo ou não. Ao parar de comprar produtos da China, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil também pode perder nessa conta relacionada a todas as exportações que faz. Então, assim, há questões econômicas muito importantes, mas uma delas também foi essa alta do dólar nessa semana. Então, o mercado já está totalmente inquieto, já está totalmente fazendo uma pressão relacionada à Haddad, e essa alta do dólar fez, inclusive, que a Haddad cancelasse a viagem para a Europa, né? E permanecesse aqui no Brasil, tudo isso para tentar fechar esse acordo, que de certa forma, que também é uma pergunta que é muito válida, qualquer acordo a ser feito pelo governo brasileiro nesse momento vai indicar algo para o mercado vai se conformar com isso, porque o que a gente vê não são medidas, às vezes, por vezes estruturantes, quando a gente trata de orçamento, e a gente vê, por exemplo, que o valor das emendas parlamentares continuam a mesma coisa. Então, assim, é uma discussão maior para ser ampla, mas aí o ponto, né, contando tudo isso, o ponto político, que é o que causa mais preocupação hoje mesmo, aí eu nem falo de governo, mas quando se olha para Lula, PT, justamente sobre que ponto de vista. Claro, né, cada um é de forma diferente, mas Trump também respondeu por vários processos nos Estados Unidos, inclusive um deles foi da questão da invasão do Capitólio. Aqui no Brasil, Bolsonaro responde a vários processos, inclusive também relacionado a 8 de janeiro, né? Diferente de Trump, Bolsonaro aqui está inelegível. Mas a grande questão é que o crescimento dele lá
pode, meio que animou a direita no Brasil, vamos falar assim, não animou, mas energizou a direita no Brasil quando a gente olha para o parlamento. Então deve vir, o que o governo espera nas próximas semanas é uma oposição mais aguerrida, uma oposição querendo tratar de temas que não são esses temas domésticos assim, mas temas mais ideológicos, justamente para aproveitar essa onda. E o cálculo é, para 2026, como que fica Bolsonaro? Ninguém aposta até hoje, 2024, a gente está falando em novembro, que tenha uma mudança aí nessa inelegibilidade. Mas, de toda forma, fortalece ele, fortalece a família e também os apoiadores. Então, o que mostra é a preocupação e a leitura é como que vai vir essa direita em 2026. Porque, querendo ou não, Trump lá, ok, são países diferentes e tudo, mas não deixa, assim, de influenciar o cenário, né? Não só no Brasil, mas também em todo mundo. Enfim, nossa, falei demais, né? Mas é porque esse tema rende. Claramente percebemos que você foi reenergizada para tratar deste tema. Ainda tinha mais, vou ignorar. Tinha mais coisa. Calma, a gente vai chegar a todos esses lugares. Fran, eu vou me pegar aqui em 2 pontos que você mencionou, que eu acho que, de alguma maneira, e eu fiz essa mesma divisão aqui quando conversamos ao longo dessa semana, porque eu acho que é preciso separar o componente político, partidário, /ideológico numa caixa e as relações como elas são no mundo real na outra. A gente pode pegar exemplos dos mais variados, né? Podemos pegar 2 governos mais recentes. O governo Jair Bolsonaro, as suas relações com a China do ponto de vista ideológico, e a outra parte do ponto de vista pragmático. A China, talvez, se tiver deixado de comprar 1 milímetro ou 1 centímetro de algum produto qualquer, uma unidade que seja, em função das declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, do filho do presidente, do deputado Eduardo Bolsonaro, talvez isso tenha acontecido assim numa proporção quase que milimetricamente não mensurável num todo de uma balança comercial. Porque essas relações se dão de uma maneira muito organizada. Exportação tem lógica para funcionar, precisa de registro, tem um monte de burocracias que não é única e exclusivamente porque alguém ofendeu um país X ou Y, como aconteceu inclusive no governo Bolsonaro, é que o empresário do outro lado liga assim e diz: oi, tudo bem? Dá para não mandar aquela remessa que estava prevista aí porque um deputado lá do país disse alguma coisa ofensiva a outro. As coisas não funcionam dessa maneira. Então, é muito naturalmente que cada passo que vai ser dado nessa relação, no caso brasileiro, no caso do governo Lula com o governo Trump, ela vai ter, muito possivelmente, o conta-gotas da política. Cada novo episódio pode indicar uma escalada, mas, vamos lá, alguém consegue imaginar que, por exemplo, os Estados Unidos topariam, porque deputados de oposição ao governo Lula gostariam disso, Estados Unidos barrariam ministros do Supremo Tribunal Federal de visitar os Estados Unidos, por exemplo? Eu duvido que isso aconteça. Alguém apostaria, por exemplo, que haja qualquer tipo de bloqueio comercial dos Estados Unidos para com o Brasil e vice-versa, porque o presidente Trump fizer uma declaração ofensiva ou não, ou o presidente Lula fizer alguma coisa ofensiva ou não em direção um ao outro? Eu também não acredito que isso aconteça, porque essas relações, de maneira geral, elas são muito mais perenes. Quem precisa de fertilizante para o seu negócio está muito pouco preocupado do ponto de vista ideológico que bandeira está sendo colocada lá. Se o produto é da China, da Índia, dos Estados Unidos, o que está mandando neste aspecto é o preço. Então eu acho que, primeiro, a balança comercial, as relações podem ser modificadas de alguma maneira? Sim, mas muito menos devido à própria relação direta entre Brasil e Estados Unidos do que alguma modificação num cenário mais global de participação americana. Por exemplo, se houver uma decisão de Donald Trump de fortalecer um determinado aliado europeu ou algum outro tipo de insumo que ele deseja comprar menos da China e vá comprar, por exemplo, na África ou em alguma outra localidade, países caribenhos, por exemplo, isso pode ter algum impacto, sim, evidentemente. Mas eu não acredito que isso será em função das relações diretas ou de posições políticas entre Brasil e Estados Unidos. Então, acho que primeiro acho que tem que isolar esta parte, porque a gente só vai medir na hora que tiver números consolidados do que for a balança de 2024 e do que será de 2025. Agora, hei de concordar plenamente com a Fran, que acho que o principal ponto nesta relação está no consumo interno para o ponto de vista energético e anímico.
é fazer com que uma oposição que precisa no país várias vezes de um discurso para se tornar uma guia mestra e para que todos os seus parlamentares sigam aquele discurso, aquela fala, ou apontem assim a metralhadora da crítica da oposição para o governo, encontram eco numa nação cujo presidente tem um alinhamento com posições absolutamente de extrema-direita. Então, acho que sim, sob este aspecto, ele pode funcionar como um guia muito mais, às vezes, do que é o próprio presidente Jair Bolsonaro, ou do que ele foi, inclusive, enquanto esteve na presidência da República. Várias vezes a gente viu o Congresso Nacional com alguma dificuldade por parte da oposição saber exatamente como criticar quem estava do outro lado, porque não havia exatamente uma coordenação. O presidente Bolsonaro é muito mais errático, de maneira geral, naquilo que faz, joga muita coisa em rede social, mas não é uma ideia construída, vamos chegar até aquele lugar. Tem muito mais coisas que vão acontecendo ao sabor dos ventos. Então me parece que isso pode gerar um efeito de manada, no sentido de que haverá um discurso conectado e que permitirá à oposição caminhar de uma maneira bastante específica. Agora, na relação direta entre governos, eu acho que o presidente Lula cometeu um equívoco, me parece um equívoco do ponto de vista diplomático, porque eu preciso mirar para aquilo que o próprio presidente fez há algum tempo. Se a posição que ele adotava no conflito Rússia-Ucrânia era de indicativa, de estamos aqui numa posição intermediária, não estou condenando A, não estou condenando B, mas também não estou isentando A e não estou isentando B. Acho que a declaração de apoio dada por ele à candidatura da democrata Kamala Harris, antes da realização das eleições, foi um passo para além do que o histórico diplomático brasileiro fazia. Teve muito mais a ver com a linha Jair Bolsonaro de se posicionar na diplomacia do que com a maneira Luiz Inácio Lula da Silva, dos governos Lula I e Lula II, com o mesmo pragmatismo sempre adotado por Celso Amorim, que é quem toca, né, especialmente as relações diplomáticas brasileiras. Então me parece que o governo Lula agora, esse é o único ponto que eu vou discordar da Fran, de que o governo brasileiro está meio em compasso de espera. Eu acho, Fran, que o governo perdeu o ponto do compasso de espera, e a espera é muito mais uma busca ativa por algum fecho ou alguma linha de relação com o Partido Republicano. Porque eu acho... espera do que... Como que vai vir esse Trump agora, né? Ok, perfeitamente. Então... Era a espera de como vai vir esse Trump agora. Porque o presidente, eu acho que chegou a ser aconselhado a não dar nenhuma declaração, né? Isso. Mas, óbvio, não se conteve ali. Mas a espera que eu me referi é justamente de ver... Depois do Lula ter declarado apoio à Câmara e tudo, e agora esse resultado, como que vai vir esse Trump aí? Como que ele pretende tratar o Brasil? Agora, então espera para ver a reação dele. Eu estava imaginando que era um compasso de espera de o que fazer, mas você está delimitando bem. É de Trump para cá, né? Saber exatamente como ele reage. E eu tô exatamente então nessa mesma página que você, Fran. Eu acho que é um governo que, por ter dado um passo um pouco... diferente, repito, do que o histórico diplomático brasileiro mandava na sua cartilha, agora o governo brasileiro está esperando para ver qual será a reação. E eu acho que o Brasil, apesar dos esforços do presidente da República em tentar conseguir elevar o país a um novo patamar, e acho que nós estamos sim num novo patamar de representatividade, ainda que o mundo diplomático e as instâncias mundiais, como a ONU, tribunais penais, etc., tenham se modificado, como os países lidam com isso, o Brasil tem uma importância relativa para as discussões econômicas dos Estados Unidos e políticas também. As grandes mudanças que o presidente Trump está propondo, elas têm a ver com uma nacionalização maior da economia, elas têm a ver com a colocação de algumas barreiras econômicas, mas para pessoas muito específicas, para países e nações muito específicas. Eu não duvidaria que ele pudesse colocar algum tipo de declaração que ameaçasse essa conversa. Mas, repito, não acho que pragmaticamente vá adotar passos em direção ao rompimento ou coisas dessa natureza. Então, acho que o governo Lula, por mais que tenha tentado se posicionar dessa maneira, nesta relação específica com os Estados Unidos, eu acho que há um certo limite e um certo desejo de ser mais importante do que é nessa relação. Eu não estou dizendo que o Brasil não seja importante, um parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa. Acho que, de fato, somos, sim, a balança comercial de quase 80 bilhões, até agora de 2024, 80 bilhões de dólares, está indicando que sim. No ano passado, a mesma coisa. E essa balança está em crescimento. Mas eu acho que, do ponto de vista político,
tem outros problemas tão gigantescos para lidar com Ucrânia, para lidar com Rússia, para lidar com Israel, para lidar com Hamas, para lidar com Vladimir Putin especificamente, para lidar com Kim Jong-un especificamente, para lidar com Viktor Orbán, para lidar com a União Europeia, que eu acho que o Brasil vai ficar numa posição secundária para esse tipo de discussão. Então, se o problema do governo brasileiro neste momento é esperar Donald Trump, eu acho que pode pegar a cadeira, um suquinho, uma almofada para colocar debaixo do braço e um bom livro, porque acho que as coisas não vão sair tão rapidamente assim desse modo não, viu, Fran? E só me permite só acrescentar uma coisa, eu acho que talvez, né, assim, analisando, se vier qualquer tipo de fala, alguma coisa nesse sentido, pode vir muito mais aí na relação, a gente está falando de governos, mas sim partidários, né, no sentido de talvez um agradecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, alguma coisa de alinhamento nesse sentido, em função da relação dos dois, mas aí a gente não está falando de governos, né, a gente está falando de líderes políticos, né, que é aí que as coisas se misturam às vezes, porque aí vão citar, mas falou com o Bolsonaro, falou com o Lula, mas aí a gente sabe que são relações pessoais, né? Teoricamente não deveriam entrar nessa conta. Eu acho que a diplomacia do Brasil é bem avançada no seu corpo técnico, assim, e é o que está fazendo com a Argentina, por exemplo, né? Então, não sei, talvez isso possa se repetir. Aquela história de separar alhos e bugalhos, são duas coisas diferentes. Letícia Fontes, chegue mais para essa conversa também. Que ponto de vista você traz para isso, considerando o que já foi dito pelo presidente Lula, o que espera-se ser dito por Donald Trump potencialmente, e onde que você fica nessa conversa? Vou trazer um outro ponto que eu fiquei pensando de como que, sempre como a eleição ali dos Estados Unidos influencia a eleição aqui, é pensando em 2026. O Trump não ganhou, não foi por causa da ideologia em si, ele ganhou pelo desgaste do governo Biden, né? A questão econômica, a inflação, a taxa de juros. Os Estados Unidos, historicamente, sempre teve uma taxa de juros ali menos de 1%, agora está 4%. Então, eu acho que isso impacta a avaliação do governo Biden, que teve, quando a pessoa vai no mercado, encontra as coisas caras, no caso dos Estados Unidos, quando vai hipotecar uma casa, os juros estão altos, e no Brasil a gente está vivendo um momento que o governo Lula está vivendo justamente ali, o Banco Central aumentou a Selic ontem, a gente está vivendo um momento de corte de gastos, de inflação, como que vai influenciar? Será que uma possível reeleição do governo Lula, se vai, essa questão econômica ali vai influenciar como isso foi... Para mim, né, basicamente foi um ponto muito importante que fez com que a Kamala Harris não ganhou, né, o Trump fez ganhar essa eleição. E um ponto que a Fran falou que eu acho um pouco diferente, assim, que eu acho que a direita dos Estados Unidos, ela é trumpista, e a gente viu nessas eleições de agora que a direita no Brasil, ela não é bolsonarista. A direita no Brasil, a gente viu que o Bolsonaro perdeu forças nessas eleições, então tem vertentes. Então eu fico assim, animou sim bolsonaristas que acompanhou, mas eu não sei até que ponto. A gente tem um judiciário muito diferente, muito difícil reverter a inegibilidade. E além de que a direita aqui é um pouco diferente ali da direita dos Estados Unidos, pelo menos vem se desenhando nesse momento aqui, que a direita não é bolsonarista, o bolsonarismo perdeu força ali na direita, a gente tem outros nomes assim despontando. E uma outra questão que eu fiquei pensando é na questão da geopolítica. Vocês falaram muito disso, que o governo Lula sempre fez uma geopolítica de acenos duplos, né? Tava ali, acenava pro BRICS, aí depois recuava, aí se aproximava dos Estados Unidos, estava com uma posição assim, até ali o veto da Venezuela. E aí eu acho que com tudo isso, assim, a Fran até falou assim, que tá no compasso de espera para poder ver o que vai ser feito. Eu acredito que tende, o governo nesse momento, o governo Lula talvez se aproximar mais ali da questão da China, imagino ali a questão da moeda de transação internacional, né, essa moeda de substituição ao dólar, talvez o governo ficar mais nesse ponto e se afastando dos Estados Unidos, acho que é um ponto que tem que ser observado, o que vai acontecer. Eu tô com você, assim, as dinâmicas, e tem muita coisa em jogo, pra única exclusivamente. É muito, né? Nossa, muita coisa em jogo, né, Fran, pra gente pensar que única e exclusivamente, e eu repito, assim, às vezes a gente tende a maximizar ou minimizar as coisas à luz de um episódio sem esperar um pouquinho do distanciamento histórico. E eu acho mesmo, assim, essa energia e tudo isso, você pode até ver exemplos como isso acontece mundo afora. Quer dizer, a campanha de Barack Obama, exitosa, quando venceu a presidência da República dos Estados Unidos, aliás, a presidência dos Estados Unidos na sua primeira eleição, teve um volume de participação popular, de engajamento. E eu me lembro o quanto, assim, outras eleições, mundo afora, em especial no Brasil, passaram a adotar aquela ideia do financiamento coletivo. Então todo mundo começou a fazer uma vaquinha para dizer, olha só como é que nos Estados Unidos funcionou. Gente, falando de um outro tipo de economia,
é um outro tipo de financiamento, são campanhas... Outro tipo de eleição. Né? Eleição, é um volume de dinheiro muito maior circulando para os candidatos, tem uma relação diferente com partidos, representantes e representados. Mas ok, esse movimento começa a acontecer, as pessoas, não, olha, existe um potencial. Os Estados Unidos têm o condão de fazer um pouco isso, criar algumas simbioses assim, entre a política mundial e ele, mas às vezes isso é desfeito, né? Porque a gente fica olhando muito para uma coisa, imaginando, não, vamos nos espelhar naquilo. Tem muita gente que consegue, tem coisas que dão erradas e passam batido. Esse caso do financiamento é esse, né? A gente já viu a quantidade de casos de gente tentar financiamento coletivo e não conseguir, porque a estrutura dos americanos para condados, a relação de comunidades, são coisas completamente diferentes de como a gente tem por aqui. Então, eu acho que às vezes a gente tende a aumentar o tamanho das possibilidades e depois a gente vai vendo que as coisas se acomodam rapidamente e a chave, às vezes, é uma linhazinha de conversa e nada muito além disso. Mas eu concordo, assim, acho que tem muita coisa para ser esperada e, por isso, acho que requer mais atenção do governo brasileiro. Porque não é uma relação que vai ser da ordem do simples, né? Não vai ser assim, ele será necessariamente um inimigo brasileiro ou um aliado brasileiro. Pode ter variações, pode ter nuances ao longo do tempo, a depender da política, a depender das eleições, a depender de como o governo tiver, da economia. Então tem muita coisa para colocar nesse pacote. Falamos bastante sobre esse tema, mas hoje também temos que tratar de um assunto local. Tinha mais coisa, viu? Tinha mais? Assim, eu tô vendo... Ela sempre tá querendo puxar a sardinha pro lado dela. Pro assunto nacional, né? A gente tem que começar a fazer um episódio B-Side mesmo, mostrar os bastidores, assim, aquele fichário, igual de escola que a Fran tem. Eu tô com o meu assim, aqui, ó. Uma quantidade gigantesca. Não entendo nada, tem que ficar... É bastante impressionante o que a Fran tá anotando ali. Então, uns 3 dias, tá? Porque a gente já falou desse assunto mais recentemente. Mas agora vamos tratar aqui de um assunto local. Na semana passada, a gente já mencionou aqui um pouco do movimento que estava sendo feito na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, já com todo mundo olhando para a eleição para presidente da casa, porque ela é muito importante. O presidente da casa tem um gigantesco poder de tocar as pautas e, para o prefeito de Belo Horizonte, quem quer que ele seja, de barrar muita coisa que vai passar por lá. Bom, o movimento começou a acontecer, Família Aro se posicionou, a prefeitura foi cobrada para saber, e aí, vai ter candidato, não vai ter candidato? Por fim, o prefeito de Belo Horizonte, nesta semana, Fouad Noman, em uma entrevista coletiva, após uma reunião com 36 dos 41 vereadores de Belo Horizonte, dos eleitos, decidiu dar a seguinte declaração: eu não vou me envolver na disputa para a Câmara dos Deputados. Olha, dos deputados. Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. A gente está falando tanto de Câmara dos Deputados e da disputa também. Você quer falar de Câmara dos Deputados? Deixa pro próximo episódio. Próximo episódio, né? Vamos pro próximo episódio. Você dá a mão que é o pé, eu nunca vi isso. Impressionante. Da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. E aí isso criou alguma insatisfação ali por parte de gente da base, dizendo que, peraí, mas tem que disputar, nós temos que entrar nessa conversa. O próprio vice eleito, Álvaro Damião, sinalizou claramente, não, nós temos que participar dessa discussão sim, lançando candidato ou não, apoiando o outro ou não, mas temos que participar. Mas o prefeito quis deixar claro que não terá as digitais dele de participar desse processo. O fato de o prefeito dar essa declaração de, olha, não participarei, na sua avaliação, tem a ver com a prefeitura de fato não ter um candidato, tem a ver com a prefeitura admitir que esse candidato, potencialmente já colocado, Juliano Lopes Lobato, pode ser um vencedor, porque já tem um número razoável de parlamentares alegando que estão com ele depois dessa reunião. Tem a ver com a prefeitura não querer acumular nenhuma derrota para o prefeito Fouad Noman nesse processo. Qual é o olhar que você direciona para essa posição dada pelo prefeito de Belo Horizonte? Acredito que, muito pela fala do prefeito, é uma já perdedor, né? De quem não conseguiu lançar um candidato, né? E para também não acumular uma derrota, né? A segunda vez, talvez para não acontecer como aconteceu na última eleição, que lançou o Claudinei Dulim e teve toda uma articulação ali do Gabriel Azevedo, que conseguiu vencer. Talvez, para mim, essa postura da prefeitura institucionalmente tem que ser essa mesmo, não vai interferir, é essa que tem que ser a fala e, né, são poderes distintos. Mas acredito porque talvez não conseguiu lançar um candidato, ou porque talvez perdeu o time, tá vendo ali, pelo que se caminha, né, tudo muda muito, ainda falta bastante tempo, a gente sabe que essas articulações acontecem a todo instante, muda o tempo todo, mas está se caminhando para uma candidatura única, talvez a do Juliano Lopes, e talvez não é pela vontade da prefeitura, porque talvez não vai conseguir construir um nome competitivo para ganhar, e talvez para não acumular uma derrota. Me parece um pouco
devidas às proporções, com uma postura do Zema na Assembleia. Mas o Zema até esticou um pouquinho mais a corda, lançou o Roberto Andrade, ficou tentando lançar, mas no fim das contas você fica a apoiar a eleição do Tadeuzinho para não perder. Nessa próxima eleição da Assembleia, o Zema tá se mostrando que talvez vai fazer a mesma coisa. Não porque talvez o Tadeuzinho é o nome escolhido dele, mas é porque é a alternativa que resta, para não sair perdedor nessa questão. E nessa questão toda, o que me parece é o Marcelo Aro, que conseguiu sair bastante fortalecido, conseguiu colocar um candidato ali, que já o Juliano Lopes, né, ele é o primeiro vice-presidente, já era para, né, no acordo ali da última eleição, tinha o Gabriel, ia assumir em 2023, o Juliano em 2024, eles romperam ali o que levou todo o processo de cassação, então ele conseguiu manter esse outro nome e colocar várias pessoas ali, tem já 22, né, 23 com o Juliano, já demonstrando o apoio, né, e aí uma curiosidade que eu fico é, como que vai ser, se for o Juliano Lopes, né, como que vai se comportar a família Aro com a prefeitura, porque a gente já viu que a família Aro já foi oposição, ela votou contra o prefeito na última eleição à mesa diretora, ela se uniu ao Gabriel Azevedo, ela chegou a ser oposição um tempo, depois ela virou base, né, ganhou ali secretarias, alguns cargos, e qual que vai ser a postura agora? Ela vai fazer uma oposição velada, ou ela não vai, ou ela vai estar junto com a prefeitura? Assim, já tem pessoas ali da própria base do prefeito acreditando, com algum receio, falando assim, usam inclusive essa expressão, vai querer tirar o sangue da prefeitura, para poder ter ali um mínimo de governabilidade. Eu concordo demais, Letícia, com a leitura que você faz, porque, primeiro, acho que a prefeitura, e eu ouvi disso da boca de 2 aliados da prefeitura, e de um não tão aliado assim, tratando de como a prefeitura perdeu o timing de que as negociações no dia seguinte, na semana seguinte à eleição de primeiro turno, que definiu quem seriam os 41 vereadores, os que foram reeleitos e os novatos, já havia claramente a posição de que Marcelo Aro disputaria o comando da Câmara Municipal com o seu grupo. Bom, até a gente que não tá no meio, a gente já sabia disso. Eu não preciso nem dizer. Se vocês não quiserem, não acreditem em mim, Guilherme Brahim. Ouçam a entrevista concedida por Marcelo Aro a mim e a Thalita Marinho no Tempo News primeira edição, dizendo que sim, o grupo gostaria de participar do processo, sim. Então, acho muito evidente que a Prefeitura de Belo Horizonte perdeu o timing nessa conversa. Só um parênteses, porque me falaram algumas pessoas ali da Prefeitura para tentar se defender, falando, não foi bem que perdemos o timing, porque pegaria mal, né? A gente estava disputando uma eleição, a gente nem sabia se ia ser vitorioso ou não, então não dava tempo de começar essas articulações, mas a gente não sabe que não funciona assim, né? Aí, Letícia, eu vou dizer que, bom, institucionalmente essa é uma ótima resposta a ser dada. Pragmaticamente, ela é uma resposta trágica sob o ponto de vista do prefeito de Belo Horizonte. Porque, bom, querendo ou não, ele tinha um secretário de governo sentado na cadeira. O secretário, ex-deputado estadual, Anselmo José Domingos, que é quem tem conduzido boa parte das conversas. E já me falaram que não deve ficar. Das negociações. Mas veja, esse é o tipo de coisa que você não deixa parar o mundo esperando que aquilo vai acontecer. Se sai um candidato vencedor ou não sai, se aquela composição muda, o fato é que você tem que deixar as portas abertas e manter negociações permanentemente para acontecer isso. E se não der certo, era muito fácil. A conversa estava encerrada, o prefeito era Bruno Engler, e aí o grupo político ia dizer, gente, tudo que nós conversamos agora está enterrado, não tem mais conversa, não será o prefeito eleito. Mas me parece que, conhecendo, tendo estado junto com o grupo da família Aro, entendendo como muito da operação e da força política do secretário da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro, se dá exatamente por ter um grupo que vota, muitas vezes, uníssono, que tem posições políticas que vão seguindo uma mesma linha, que adota uma postura de participação sempre em bloco e garante um fortalecimento da posição de oposição ou a posição de base de governo, não considerar que este grupo, que tinha interesses muito importantes dentro da Câmara, inclusive interesses pessoais de briga com o presidente atual da Câmara, Gabriel Azevedo, que esse grupo ia simplesmente esperar o segundo turno das eleições para fazer qualquer conversa ou qualquer acerto. Em especial contando com uma coisa muito evidente, em vereador que foi reeleito, gente. É óbvio que o vereador sabe disso. É óbvio que ele conhece o secretário de governo atual. É óbvio que ele conhece o prefeito de Belo Horizonte. Os prós e os contras, o que ele acha bom e o que ele acha ruim. Então, institucionalmente, eu concordo plenamente. O prefeito tinha outras obrigações como um candidato. Mas do ponto de vista pragmático,
Eu custo a imaginar. Político não dá, né? Vou até trocar o raciocínio. Você consegue imaginar, por exemplo, que o deputado Arthur Lira deixou algum segundo de negociar qualquer coisa ou de fazer qualquer reunião, ou que o governo Lula deixou de fazer isso porque estava pensando, olha, tem uma eleição municipal, tem alguma coisa aqui a colar? Gente, isso não acontece, né? No mundo real isso não acontece. Negociação acontece assim, é no minuto seguinte, elegeu o prefeito, tem gente falando, opa, o meu espaço está aqui, vamos conversar aqui, prefeito, apoiamos o senhor. Então eu acho que é meio, assim, é uma resposta pragmática, ok, mas não me parece que ela faça muito sentido do ponto de vista prático, e isso pode custar à prefeitura. Isso, eu tô com você num outro ponto, Letícia. Acho muito evidentemente que a prefeitura, pela dificuldade que teve na última eleição, sinaliza, ainda mais pelo fortalecimento dos grupos de esquerda e de direita na casa, que teria mais dificuldade de construir uma espécie de centro à luz do que o prefeito de Belo Horizonte conseguiu na sua coligação e dos aliados que trouxe de segundo turno. Então eu acho que, sabedor dessa dificuldade, com interesse muito evidente do PL, dito aqui também pelo deputado Nicolas Ferreira, de que poderia participar sim da disputa pela presidência da Câmara. Eles já até falaram que eles vão querer cargos importantes ali na mesa diretora, e inclusive eles querem a presidência da Comissão de Legislação e Justiça, que é uma comissão ali, para o prefeito não é algo agradável, né? Você ter oposição na principal comissão. Então, muito sabedor dessa situação, talvez o prefeito esteja fazendo algo, e me parece naturalíssimo, eu repito, não sou daqueles que condena a composição política, pelo contrário. Governar no Brasil é fazer composições. Mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, aí é o sabor da eleição. Mas o papel de todo dirigente político é fazer concertações. Sim, eu acho que se o prefeito enxergou a fragilidade de uma potencial candidatura própria, o fortalecimento de grupos que não necessariamente estariam com ele nessa conversa, faz muito mais sentido apoiar a candidatura que está previamente colocada, para você não criar uma animosidade de saída, para não dizer assim, poxa, prefeito, mas naquela hora que eu lancei uma candidatura, o senhor já estava contrário a mim, né? Logo de começo. Acho que o prefeito está fazendo algo que politicamente mostra até alguma habilidade. Se o raciocínio for esse, acho que sim, é uma possibilidade de deixar uma porta aberta diante de um cenário que não era nem um pouco favorável para ele, ou pelo menos não se indicava favorável a ele também. Só um ponto que eu queria corrigir, porque eu tinha falado que a candidatura do Juliano se caminha para ser a candidatura única, porque até o PT já se mostrou, o PT e o PSOL, de que não tem resistência à candidatura do Juliano Lopes, inclusive tem encontros marcados com o Juliano Lopes. A única resistência deles é o PL apoiar, e o PL já mostrou que também apoia a candidatura do Juliano Lopes. Então tem se discutido, talvez a esquerda vai lançar o nome, mas não é um nome competitivo, ali é só para marcar posição mesmo. É bem possível que isso aconteça, e aí também é preciso ver como é que o grupo de Marcelo Aro vai compor o espaço que destina ao PL, o espaço que destina à esquerda, e como é que também pensa nisso. Porque, bom, composição é o sobrenome do grupo Família Aro. Fran, eu quero saber a sua avaliação. O prefeito de Belo Horizonte está em que momento nesta encruzilhada? Está bem? Está fazendo o que se esperava? Está sinalizando para você que vai encontrar muita dificuldade mais uma vez? Pois é, né? Eu acho que já... Essa justificativa, né, que a Letícia apresentou aí, de pessoas próximas do prefeito falando que não era a hora, ou isso é desculpa porque já esqueceram que tinham que fazer uma composição na Câmara naquele momento, ou porque já sabe que realmente já não ia ter jeito, né, não iam conseguir aí lançar um nome agora. Acho que se repete muito, talvez uma relação menos tensa do que foi com Gabriel Azevedo, né, durante todos aqueles momentos, porque aí eu acho que nem era uma questão só de relação da Câmara ali, vereador com prefeito, coisa do tipo, mas via até questões pessoais, né, de quem já se conhecia há um bom tempo e tudo, então dava um incremento a mais, mas aí o que se caminha para agora vai ter que compor, né, vai ter que dar secretaria, vai ter que liberar recurso, vai de novo ter que ser entre... esse governo de coalizão, mas que não é de coalizão, porque o lado que sai perdendo, entre aspas, é sempre executivo, porque por mais que dê secretarias, coisas do tipo, dependendo da votação, vai ter que liberar mais. É isso, se caminha para esse mesmo modelo que a gente vê aqui também no cenário nacional, que vê na Assembleia de Minas como a Letícia citou, né, em relação ao Zema, e mostra de novo essa força política desse grupo, né, que aí é uma preocupação também,
Porque é aquilo, né? Eleição para prefeito não é que nem eleição para presidente, governador, coisa do tipo. O prefeito também tem que saber fazer aquela campanha junto com as chapas ali no período eleitoral, porque aí depois você vai precisar desse pessoal ali. Então, talvez muita coisa deveria ser revista bem antes, né? Mas também para um prefeito que no início começou sendo pouco conhecido da população, né? E conseguiu ser reeleito. Então, assim, eu acho que a gente pode apontar vários erros aí no meio do caminho de articulação política. Mas fato é que agora a coisa já é negociar para depois. Então o Fuad já vai ter que começar a ver o desenho aí das suas secretarias. E aí você lembrou de um ponto importante, Fran. A quantidade de vezes que a Secretaria de Governo foi ocupada por pessoas com definições, linhas e métodos de fazer política diferentes, elas podem ter criado mesmo essa dificuldade de não saber mapear muito precisamente quem é qual vereador, que posição tem, é uma posição estanque, dá para voltar atrás, esse aqui pode ser, digamos, reconvertido, esse aqui é apenas uma oposição que nunca vai ser colocado, porque eu acho que isso também pode implicar. A gente nunca conseguiu perceber, em função da fragilidade política, do histórico do prefeito Fuad Noman nesta relação, né? Ele é um exímio economista e um exímio administrador do ponto de vista de onde esteve no caso do choque de gestão, nas gestões tucanas, das participações que teve em ministério, de tudo que fez na sua carreira política, mas fazer política partidária de composição nunca foi a habilidade do prefeito. Ele nunca participou desse processo. Então eu acho que não ter tido alguém que fizesse essa condição, e lembre, quem chegou durante a campanha, por exemplo, para fazer esse papel, foi um ex-vice-prefeito da gestão Calil, Paulo Lamaque, da Rede, que é um político de esquerda, que perdeu espaço na prefeitura durante um tempo, mas que construiu uma relação com a Câmara de uma maneira, e aí brigou com o Alexandre Calil e deixou a prefeitura e depois nem sequer foi o vice na próxima eleição. Então assim, até mesmo a própria figura de Paulo Lamaque, ela sofreu altos e baixos, reveses e vitórias ao longo do tempo na cidade. Não é aquela figura que você diz, olha, esse aqui é o secretário de governo, como foi durante muito tempo Josué Valadão. Você sabia mais ou menos como as coisas iriam andar. Eu tô me lembrando de 3. Teve o Josué Valadão, teve o Castelar ali da Familiar, aí agora o Anselmo, já 3 secretários de governo. Em 2 anos. Sem contar interinos que ficaram nos momentos ali um pouco de transição, né? Então, você tem uma dificuldade. Isso já explica muita coisa, né? De por que tá nesse momento agora, Eu acho que sim, Flan. Deixa muito claro que a dificuldade que o prefeito tem de achar a sua linha política. E ela, me parece, não vai mudar. Porque, veja, como é que você abriga no mesmo governo o PSDB mais fortalecido? Bom lembrar, deputado Aécio Neves, presidente do PSDB Paula Biackel, semana seguinte ali a eleição, opa, vamos aqui marcar a posição. Prefeito, tudo bem? Já me falaram do João Leite e a Secretaria de Governo. Olha para você ver, já é uma possibilidade de um parlamentar, que foi um parlamentar durante muito tempo, como deputado estadual, já ex-vereador em Belo Horizonte, que aí pode ser um espaço para que o governo do PSDB ocupe. Mas aí tem o PT dizendo, mas peraí, secretaria que o senhor está propondo criar para tratar de questões de moradores de rua, segurança alimentar, vai ser como? Tem agente? Não tem? Aí some-se a isso o que ele pode ter de trazer para dentro do governo do que a gente falou aqui da Familiar, né? Some-se a isso o que pode ser aqueles vereadores que são independentes hoje em dia, né? Caso, mesmo vereadores que estão em partidos, no Novo, Podemos e outros, podem ter posturas de alguma independência. Então, peraí, eu não estou em bloco nenhum não. Para conversar, venha direto comigo. Então, eu acho que vai exigir alguma maturidade política e de negociações que me parecem que vão ser muito nas minúcias. O prefeito vai encontrar, penso eu, muita dificuldade para ter, como tem sido desde a explosão do legislativo como essa grande força pós-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, vai encontrar muitas dificuldades para negociar coisas de uma vez só, né? No atacadão. Vai ter que ir uma coisa de cada vez, um projeto de cada vez, uma conversa tete a tete de cada vez, e isso pode exigir muito, inclusive, do prefeito de Belo Horizonte, e acho que de uma figura que me parece que poderá ter um papel central nesse governo, que é Álvaro Damião, o vice. Ele é tido como uma figura moderada pelos parlamentares, está sempre com ouvidos abertos, que tem posturas de ouvir antes de falar, e eu acho que ele pode ser uma figura fundamental para que o prefeito, no mínimo, apare arestas que possam existir, mas que tenha uma mesa de negociação um pouco mais aberta para receber potenciais aliados, ou aliados de ocasião, aliados de votação, ou inimigos que podem surgir no meio do caminho, mas sempre numa tentativa de construção
porque o prefeito vai ter que se equilibrar muito numa corda bamba, dado o tamanho e a quantidade de aliados que estão colocados aí hoje em dia para ocuparem espaço na prefeitura também. Ao centrão aí de BH. Ele não falha e ele não está dizendo. Tem uma frase, o mestre aqui, o jornalista Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, por algumas vezes, numa entrevista que certa vez ele fez com o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, ele fez uma brincadeira depois, dizendo assim, o próprio Alencarzinho, né, como popularmente a gente chama, dizia, não, gente, fique tranquilo, essa história de trocou o governador e etc, e a pergunta do Eduardo era assim, mas aqui, e a sua posição agora em relação ao governador? E a resposta era mais ou menos dessa maneira, não é ipsis literis não. Não, eu tô sempre no mesmo lugar, quem tá mudando é o governador, então ele que vai sentar aqui com a gente para conversar. Eu estou parlamentar e continuo parlamentar no mesmíssimo lugar. Ele vem para conversar e a gente vê o que é que a gente pode apoiar, o que é que a gente não pode apoiar. E assim segue a política brasileira. Fran e Letícia, vamos aqui para a parte final da nossa conversa, dos nossos assuntos da semana que vem. Letícia Fontes hoje é agraciada com começar esta nossa conversa, Fran. Ô, Letícia... Tá permitido, Fran? Ah, pode, né? Tudo bem. Sim, senhora. Como se eu tivesse alguma... Não, Brasília tem... algum poder. Prioridade. Brasília por posição estratégica. Sou uma senhora. Tem isso. Não vamos falar de idade, não, que as coisas vão ficar difíceis aqui, tá, Fran? Especialmente tendo você e a Letícia aqui, eu vou ficar numa situação bastante delicada. Letícia, no que você aposta ou no que sugere prestar atenção na semana que vem? Eu vou apostar nessa nova formação do secretariado do FUAD, puxar a sardinha pra cá. Como você até falou, já começou uma romaria ali no gabinete do prefeito, né? Todo mundo indo ali, o pessoal do PSDB, o pessoal do PT, todo mundo ali que apoiou o prefeito já tá ali tendo umas conversas, né? Ver como que isso vai ser distribuído. Já ouvi conversas de talvez secretaria de governo e pro PSDB, ali pro João Leite, mas aí eu falei, nossa, mas vai ter uma secretaria assim? A secretaria de governo é uma secretaria importante, mas já me falaram, mas com a reforma administrativa, essa secretaria vai perder a força. Não sei, vamos ver quais vão ser os próximos passos aí, de como que vão ser essas distribuições. Quem que vai ficar, quem não fica. Eu acho uma ótima aposta, viu, Letícia? Porque acho que esse negócio vai esquentar. Mas não vai ser a minha aposta ainda da semana, não. Fran, qual é a sua, por gentileza? A minha é esse pacote aí de medidas de cortes de despesas obrigatórias do governo federal. Se vai sair mesmo, a gente tá gravando quinta, né, até sexta, ou se vai ser deixada para a semana que vem, e que impacto isso de fato vai trazer para as contas públicas e para a reação do mercado, uma vez que também vão ser medidas que vão depender da aprovação do Congresso Nacional, então vai precisar também da boa vontade da Câmara e do Senado. Eu tô curioso por uma outra questão, para o governo Zema na Assembleia Legislativa. O ano está acabando e o governo... o ano está acabando, nós estamos no meio de novembro ainda. Mas eu estou pensando na perspectiva do legislativo. Então o ano está um pouco acabando depois das eleições, então não tem grande... Eu não sei nem se voltou depois das eleições. É aquele negócio, né? Voltou assim, bem devagarzinho. Mas eu estou curioso para saber como 2 projetos do governo Zema vão andar na Assembleia Legislativa e que tom eles terão nas mãos do presidente da casa, Tadeu Martins Leite. O primeiro deles, o projeto que trata do IPSENG, aquele que está previsto para ser o grande embate entre oposição e base de governo. Que diz que é a grande prioridade, né? Que é a grande prioridade. E o segundo tem a ver com o teto de gastos, porque como não há nenhum indicativo de que a solução Propag vai sair do Congresso Nacional, o que o governo Zema vai fazer? Vai aí tocando e pagando a dívida, vai topar mexer no teto de gastos, vai fazer alguma coisa diferente? Eu estou bastante curioso para ver como vai ser a postura, assim, é compasso de espera? Vai empenhar força para colocar, depois de ter tomado um 51-0 num veto derrubado do governador do estado mais recentemente? Eu estou um pouco curioso para ver como isso vai ficar, porque está tudo meio em banho-maria, né? Pós-eleição, parece não ter voltado muito assim a Assembleia. Articulações da mesa também, né? Tem uma eleição na Assembleia. Tem muita coisa para acontecer, então meus olhares estão voltados para a Assembleia e saber o que acontece. Municipal, estadual, federal. Gostou? Gostei. Eu ia criar o slogan. Internacional hoje. Internacional. Isto é 3 sobre os 3. Todos os poderes abordados, inclusive internacional. Ô, Fran, tchau pra você. A gente volta a se falar semana que vem, tá? Tchau. Não, tô pensando aqui. Nossa, eu já senti um ato falho falando que não vai estar aqui. Minhas férias não são semana que vem, são na próxima. Sério? Quê?
Mas aqui, eu vou dar uma de X9 aqui, tá? Criticando suas férias, mas tem gente que também vai sair de férias de novo, hein? Veja bem, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente criticar é uma coisa, a gente usufruir é uma outra coisa. Exato. É o recesso, né, do 3 sobre os 3, igual... Exatamente. Então, igual o judiciário. É igual o judiciário, exato. Eu não poderia te abandonar e deixar você desfrutando das suas férias aí e eu não desfrutar minhas férias aqui também, né? É isso. Seria injusto, né, com você. Não vou fazer isso, evidente. Seria uma É que você também tá de férias aí ao final do mês. Daqui 2 semanas. Então deixa eu dar agora o seu X9. Também daqui 2 semanas. A Letícia Fontes também tá entrando de férias. Exato. Então eu vou te contar. Obrigado, viu, Sempre Editor? Estamos todos felizes. Que merecidas férias, depois né? de um ano de muito trabalho, teremos férias e descanso. Depois de eleições, no final desse ano de 2024. Ô, Fran, então tchau, tá? A gente se fala. Tchau, tchau. Não sei se em 2025. Semana que vem. Semana que vem estarei ainda. Ô, Letícia Fontes, a gente se fala também, porque eu não sei se é 2025, eu não sei como é que vai ser. Não, a gente se fala em breve. Muito bem, a gente se fala. E só pra poder falar que a Marina Schettini não tá aqui, mas você representou ela, começou a falar até de dívida de Minas. A Marina Schettini, curiosamente, tá de quê? Ela te mandou uma mensagem de férias. De férias, impressionante. Realmente... eu não vou Marina te pagou alguma coisa? Não, Pra você citar? Nada. Não que ela seja uma pessoa ingrata para comigo, mas não pagou nada ainda não. A gente vai negociar. Para isso eu vou criar a Secretaria de Governo do 3 sobre os 3 pra gente conversar essas coisas. E você, muito obrigado pela sua companhia. Sempre, quinta-feira, tocadores de podcast, tocadores de áudio, youtube.com/otempo. E a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau.